Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Karen. Hoje eu vou dar início à leitura do livro Fogo e Sangue, do autor George R. Martin, que deu origem à série House of Dragons, que é um grande sucesso. Quero deixar algumas coisas claras, tá? Esse áudio não tem fins lucrativos, essa publicação não tem fins lucrativos. Eu estou fazendo a gravação para uso pessoal, mas também vou disponibilizar caso alguém tenha interesse, tá? Eu gosto muito de ouvir os livros enquanto eu estou fazendo outras atividades. Não encontrei no YouTube e nem no aplicativo do Audible uma leitura que me atendesse para esse livro. Então, por isso eu decidi fazer essa gravação. Pode ser que aconteçam erros na leitura, e eu peço perdão antecipadamente. Pode ser que algum cachorro faça um latido aí de fundo, porque tem 2 por aqui. Peço perdão também, mais uma vez, é uma gravação caseira para uso pessoal, tá bom? Cientes disso, se vocês tiverem interesse, vamos aqui conhecer mais sobre a família Targaryen, tá bom? Então, bora lá. Fogo e Sangue. 300 anos antes de A Guerra dos Tronos, dragões governavam Westeros. Fogo e Sangue, volume 1, tradução de Leonardo Alves e Regiane Winarski. Para Lenor, Elias, Andrea e Cid, os Mountain Minions. Linhagem Targaryen. Fogo e Sangue, uma história dos reis Targaryen de Westeros, volume 1, desde Aegon I, o Conquistador, até a regência de Aegon III, Desgraça dos Dragões. Por arquimestre Gilden, da Cidadela de Vila Velha, transcrito aqui por George R. Martin. A conquista de Aegon. Os mestres da Cidadela, que registram as histórias de Westeros, usaram a conquista de Aegon como marco de toque ao longo dos últimos 300 anos. As datas de nascimentos, mortes, batalhas e outras ocasiões são classificados ora como DC, depois da conquista, ora como AC, antes da conquista. Eruditos genuínos sabem que essa datação está longe de ser precisa. A conquista dos 7 reinos por Aegon Targaryen não ocorreu em um único dia. Passaram-se mais de 2 anos entre o desembarque de Aegon e sua coroação em Vila Velha. E mesmo nesse momento, a conquista continuava incompleta, visto que Dorne permaneceu insubmissa. Tentativas esporádicas de trazer os dorneses ao domínio persistiram durante todo o reinado de Aegon e por boa parte do reinado de seus filhos, de modo que é impossível determinar uma data exata para o fim das guerras da conquista. Até mesmo a data de início é alvo de equívocos. Muitos presumem, erroneamente, que o reinado de Aegon I Targaryen começou no dia em que ele desembarcou na foz da Torrente da Água Negra, sob as 3 colinas que viriam a se tornar a cidade de Porto Real. Não é verdade. O dia do desembarque de Aegon foi celebrado pelo rei e por seus descendentes, porém, na realidade, o conquistador considerava o início de seu reinado o dia em que ele foi coroado e ungido no septo estrelado de Vila Velha pelo Alto Septão da Fé. Essa coroação ocorreu 2 anos após o desembarque de Aegon, muito depois de todas as 3 maiores batalhas das guerras da conquista terem sido travadas e vencidas. Assim, pode-se considerar que a maior parte da verdadeira conquista de Aegon aconteceu entre 2 e 1 AC, antes da conquista. Os Targaryen tinham puro sangue valeriano. Eram senhores de dragões de linhagem ancestral. 12 anos antes da destruição de Valíria, em 114 AC, Aenar Targaryen vendeu suas propriedades na Cidade Franca e nas terras do Longo Verão e se mudou, com suas esposas, sua fortuna, seus escravos, dragões, irmãos, parentes e filhos, para a Pedra do Dragão, uma cidadela insular desolada sob uma montanha fumegante no Mar Estreito. Em seu auge, Valíria foi a maior cidade do mundo conhecido, o centro da civilização.
Atrás de seus muros reluzentes, dezenas de casas rivais disputavam o poder e a glória na corte e no conselho, ascendendo e caindo em uma luta interminável, sutil e muitas vezes selvagem pela dominação. Os Targaryen estavam longe de ser os mais poderosos dentre os senhores dos dragões, e seus rivais encararam a fuga deles para a Pedra do Dragão como um ato de rendição e de covardia. Mas Daenys, a filha donzela do Lord Aenar, que para sempre viria a ser conhecida como Daenys a Sonhadora, havia antevisto a ruína de Valíria pelo fogo. E, com o advento da destruição, 12 anos depois, os Targaryen foram os únicos senhores dos dragões a sobreviver. Pedra do Dragão fora durante 2 séculos o posto avançado mais ocidental do domínio valiriano. Sua localização, de fronte a Guela, proporcionava aos senhores o controle da Baía da Água Negra e permitia que tanto os Targaryen quanto seus aliados próximos, os Velaryon de Deriva Marca, também uma casa menor de ascendência valiriana, enchessem seus cofres com o comércio que passava por ali. Os navios dos Velaryon, assim como os de outra casa valiriana aliada, os Celtigar de Ilha da Garra, dominavam extensões a médio alcance do Mar Estreito, enquanto os Targaryen governavam os céus com seus dragões. Contudo, ainda assim, durante quase 100 anos após a destruição de Valíria, que receberia a pertinente alcunha Século do Sangue, a casa Targaryen manteve os olhos no leste, não no oeste, e pouco se interessou pelos assuntos de Westeros. Gaemon Targaryen, irmão e marido de Daenys a Sonhadora, sucedeu Aenar, o exilado, como senhor da Pedra do Dragão, e se tornou conhecido como Gaemon o Glorioso. Seu filho Aegon e sua filha Helena governaram juntos após sua morte. Depois, o título foi passado ao filho deles, Maegor, ao irmão dele, Aerys, e aos filhos de Aerys, Aelix, Baelon e Daemon. O último dos 3 irmãos era Daemon, cujo filho Aerion, então, o sucedeu em Pedra do Dragão. O Aegon, que entraria para a história como Aegon, o Conquistador, e Aegon, o Dragão, nasceu em Pedra do Dragão em 27 AC. Foi o segundo filho e único menino de Aerion, senhor da Pedra do Dragão, e da senhora Valena, que era também Targaryen pelo lado da mãe. Aegon teve 2 irmãs legítimas, uma mais velha, Visenya, e uma mais nova, Rhaenys. Era um antigo costume entre os senhores dos dragões de Valíria o casamento entre irmão e irmã, para preservar a pureza da linhagem. Mas Aegon desposou suas 2 irmãs. Pela tradição, teria sido de esperar que ele se casasse apenas com a irmã mais velha, Visenya. A inclusão de Rhaenys como sua segunda esposa era incomum, ainda que não sem precedentes. Houve quem dissesse que Aegon desposou Visenya por dever e Rhaenys por desejo. Todos os 3 irmãos tinham se revelado senhores dos dragões antes de se casarem. Dos 5 dragões que haviam voado com Aenar, o exilado, a partir de Valíria, apenas um ainda vivia na época de Aegon, o grande animal chamado Balerion, o Terror Negro. Os dragões Vhagar e Meraxes eram mais jovens, nascidos na própria Pedra do Dragão. Um mito comum muito frequente entre os ignorantes afirma que Aegon Targaryen jamais havia posto os pés no solo de Westeros antes do dia em que zarpou para conquistar o continente, mas isso não pode ser verdade. Anos antes dessa viagem, a mesa pintada foi esculpida e decorada por ordem do Lord Aegon. Uma placa colossal de madeira, com cerca de 15 metros de comprimento, esculpida no formato de Westeros e pintada para representar todas as florestas e cidades, todos os rios e castelos dos 7 reinos.
Claramente, o interesse de Aegon por Westeros era muito anterior aos acontecimentos que o levaram à guerra. Ademais, existem registros confiáveis de que Aegon e a irmã Visenya visitaram a cidadela de Vila Velha na juventude e falcoaram na árvore a convite do Lord Hedwyn. É possível que eles também tenham visitado Lannisporto. Os registros divergem. A Westeros da juventude de Aegon estava dividida entre 7 reinos conflituosos, e raros foram os momentos em que não havia alguma guerra entre 2 ou 3 desses reinos. O vasto, frio e pedregoso norte era governado pelos Stark de Winterfell. Nos desertos de Dorne, o domínio pertencia aos príncipes Martell. As terras ocidentais ricas em ouro eram regidas pelos Lannister de Rochedo Casterly e a fértil Campina, pelos Gardener de Jardim de Cima. O vale, os dedos e as montanhas da lua pertenciam à casa Arryn. Mas os reis mais beligerantes na época de Aegon eram os 2 cujos domínios ficavam mais próximos de Pedra do Dragão: Hórren, o Negro, e Argilac, o Arrogante. No passado de sua grande cidadela em Ponta Tempestade, os reis da Tempestade da casa Durrandon haviam governado a metade oriental de Westeros, desde o Cabo da Fúria até a Baía dos Caranguejos, mas seus poderes minguaram ao longo dos séculos. Os reis da Campina abocanharam porções de seus domínios a oeste, os dorneses os acossaram pelo sul e Hárren, o Negro, e seus homens de ferro os expulsaram do Tridente e das terras ao norte da torrente da Água Negra. O rei Argilac, o último do Randon, havia interrompido esse declínio por algum tempo, rechaçando uma invasão dornesa quando ainda era menino, atravessando o Mar Estreito para se unir à grande aliança contra os Tigres, imperialistas de Volantes, e matando Garci VII Gardener, rei da Campina, na Batalha de Campo Estival 20 anos depois. Mas Argilac envelhecera. Sua famosa cabeleira negra ficara grisalha e sua habilidade com as armas minguara. Ao norte da Água Negra, as terras fluviais eram governadas pela mão brutal de Hárren, o Negro, da casa Hor, rei das ilhas e dos rios. Harwin, Mão Dura, o avô de ferro de Hárren, tomara o tridente do avô de Argilac, Eric, cujos antepassados haviam derrubado o último dos reis fluviais séculos antes. O pai de Hárren estendera seus domínios para leste de Voldacaso e Rosby. O próprio Hárren dedicara a maior parte de seu longo reinado, quase 40 anos, à construção de um castelo gigantesco ao lado do Olho de Deus. Mas, como Harrenhal finalmente se aproximava da conclusão, os Homens de Ferro logo estariam livres para partir em busca de novas conquistas. Nenhum rei de Westeros era mais temido do que Hárren Negro, cuja crueldade se tornara lendária pelos 7 reinos. Nem nenhum rei de Westeros se sentia mais ameaçado que Argilac, o rei da Tempestade, o último do Randon, um guerreiro idoso cuja única herdeira era uma donzela. Foram essas as circunstâncias que fizeram o rei Argilac buscar os Targaryen em Pedra do Dragão e oferecer ao Lord Aegon sua filha em casamento, com todas as terras ao leste do Olho de Deus, desde o Tridente até a Torrente da Água Negra, como dote. Aegon Targaryen rejeitou a proposta do Rei da Tempestade. Ele ressaltou que tinha 2 esposas, não precisava de uma terceira. E as terras ofertadas como dote haviam pertencido a Harrenhal por mais de uma geração. Argilac não tinha o direito de dá-las. Na realidade, o idoso rei da Tempestade pretendia estabelecer os Targaryen ao longo da Água Negra como um escudo entre suas próprias terras e as de Hárren, o Negro.
O senhor de Pedra do Dragão fez uma contraproposta. Ele aceitaria as terras oferecidas como dote se Argilac também cedesse o gancho de Massey e as florestas e planícies desde o sul da Água Negra até o rio Guaquevai e a nascente do Vago. O pacto seria selado pelo casamento da filha de Argilac com Orys Baratheon, amigo de infância do Lord Aegon e seu campeão. Argilac, o arrogante, recusou com raiva esses termos. Dizia-se a boca pequena que Orys Baratheon era um indigno meio-irmão do Lord Aegon, e o Rei da Tempestade não comprometeria a honra da filha ao dar sua mão a um bastardo. A mera sugestão o enfurecera. Argilac deu ordem para que as mãos do emissário de Aegon fossem decepadas e enviadas de volta em uma caixa. Estas são as únicas mãos que seu bastardo receberá de mim, escreveu ele. Aegon não respondeu. Apenas convocou seus amigos, vassalos e principais aliados à Pedra do Dragão. Seus contingentes eram pequenos. Os Velaryon de Deriva Marca eram juramentados à casa Targaryen, assim como os Celtigar da Ilha da Garra. Do gancho de Massey vieram o Lord Bar-Aemon, de Ponta Afiada, e o Lord Massey de Bailey Pedra, ambos juramentados à Ponta Tempestade, mas com vínculo mais forte com Pedra do Dragão. O Lord Aegon e suas irmãs os consultaram e também visitaram o septo do castelo para rezar ao Sete de Westeros, embora ele nunca antes tivesse sido visto como um homem de fé. No 7º dia, uma nuvem de corvos alçou o voo das torres da Pedra do Dragão para levar a palavra do Lord Aegon aos 7 reinos de Westeros. Aos 7 reis eles voaram, a cidadela de Vila Velha, a senhores grandes e pequenos. Todos levavam a mesma mensagem. A partir daquele dia, haveria apenas um rei em Westeros. Aqueles que dobrassem o joelho para Aegon, da casa Targaryen, preservariam terras e títulos. Aqueles que pegassem em armas contra ele seriam derrocados, humilhados e destruídos. Os registros diferem quanto à quantidade de espadas que zarparam de Pedra do Dragão com Aegon e suas irmãs. Alguns dizem 3.000, outros que eram meras centenas. Essa modesta hoste Targaryen aportou na foz da torrente da Água Negra, na margem norte, onde 3 colinas cobertas de floresta se elevavam acima de um pequeno vilarejo de pescadores. Nos tempos dos 100 reinos, muitos reis mesquinhos haviam declarado domínio sobre a foz do rio, incluindo os reis Darklin, de Val do Caso, os Massey de Bailey Pedra e os antigos reis fluviais, fossem eles os Mood, os Fisher, os Bracken, os Blackwood ou os Hook. Em diversas ocasiões, as 3 colinas tinham sido coroadas com torres e fortes, que sempre acabavam por ser derrubados em uma ou outra guerra. Agora restavam apenas pedras quebradas e ruínas cobertas pela vegetação para receber os Targaryen. Embora fosse disputada tanto por Ponta Tempestade quanto por Harrenhal, a foz do rio não tinha defesas, e os castelos mais próximos eram mantidos por senhores menores, desprovidos de muito poder ou competência militar, e senhores que tinham poucos motivos para amar seu suzerano oficial, Harren o Negro. Aegon Targaryen logo erigiu uma paliçada com estacas e barro em torno da maior das 3 colinas e enviou suas irmãs para garantir a submissão dos castelos mais próximos. Rosby se rendeu a Rhaenys e aos olhos dourados de Meraxes, sem lutar. Em Stockworth, alguns homens armados com bestas dispararam setas contra Visenya até as chamas de Vhagar incendiarem os telhados do castelo. E assim também eles se renderam.
O primeiro teste genuíno dos conquistadores veio com o Lord Darklin, de Val do Caso, e o Lord Moulton, de Lagoa da Donzela, que uniram forças e marcharam ao sul com 3.000 homens, a fim de expulsar os invasores de volta para o mar. Aegon enviou Orys Baratheon para atacá-los durante a marcha, enquanto ele próprio descia dos céus com o terror negro. Os 2 senhores foram mortos na batalha unilateral que se seguiu. O filho de Darklin e o irmão de Moulton depois ofereceram seus castelos e juraram lealdade à casa Targaryen. Na época, Val do Caso era o principal porto de Westeros, no Mar Estreito, e se tornava uma cidade vasta e abastada graças ao comércio que passava por seus cais. Visenya Targaryen não permitiu que a cidade fosse saqueada, mas não hesitou em clamar para si suas riquezas, inflando em muito os cofres dos conquistadores.